Amém, amém. Graça e a paz aí, meus irmãos. Eu agradeço aí a oportunidade, o convite que me foi feito. E a minha fala hoje aqui, ela diz respeito à nossa declaração de fé, né, congregacional da UECB, melhor, a minuta ou o anteprojeto que a gente tem apresentado enquanto departamento de educação teológica, para que a gente possa discutir, conversar ao longo de todo esse ano, né? Então, se Deus permitir, até o fim dessa conversa, a gente vai também apresentar o calendário que a gente criou, para que ao longo desse ano a gente possa estar conversando sobre esse material no âmbito mais institucional, né? Mais focado na questão das próprias associações e também das igrejas, por assim dizer. Eu acredito que todos vocês aí, os pastores, principalmente que estão presentes, a liderança, os pastores auxiliares possam ter recebido um material desse, né, possa ter chegado aí às suas mãos, e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. E como eu tenho um tempinho significativo, foi o que me foi passado, eu tenho 3h30, né, para falar, né, pastor José Milton, irmãos aí, 3h30 para falar. Não é tudo isso, né? Mas é quase isso. Então eu vou colocar o meu cronômetro aqui para não fugir muito da proposta da nossa conversa aqui hoje. Então considere minha fala a partir de agora, né? As conversas anteriores aqui, o que eu falei anteriormente, não contabilize. Bem, meus irmãos, mais uma vez eu digo que é muito, muito prazeroso para mim poder estar aqui com vocês, né? E eu queria já iniciar falando assim, que desde o surgimento do congregacionalismo, nossa fé tem sido marcada pela firmeza nas Escrituras, pela liberdade de consciência sob a autoridade de Cristo e pelo compromisso que a gente tem com a simplicidade e a pureza do Evangelho. A nossa tradição, ela nasceu da verdade de que a igreja local ela deve ser autônoma, liderada pelo Espírito Santo e por líderes na égide do Espírito Santo, edificada sobre a palavra de Deus. E por mais de um século, os 28 artigos da breve exposição das doutrinas fundamentais do cristianismo têm sido um guia sólido para a nossa caminhada doutrinária, e eles foram formulados para responder às questões teológicas e eclesiásticas de seu tempo, garantindo que a fé congregacional tivesse um alicerce bíblico e teológico seguro. Contudo, reconhecemos que novos desafios teológicos, culturais e missiológicos surgiram, né, e se colocaram diante de nós para que a gente pudesse, então, pensar ou repensar numa reafirmação clara e contextualizada de nossa fé, né? De modo que a gente, em 2022, né, 2022, a nossa associação aqui da região Niterói-São Gonçalo, aqui no Rio de Janeiro, no dia 11 de dezembro de 2022, reunida as lideranças, né, daqui da nossa associação, a gente verificou a falta de uma posição teológica bem definida por parte da nossa UECB, com repercussão no processo de ingresso de pastores no quadro da denominação e, inclusive, na escolha de uma bibliografia em nossos seminários e, por que não dizer também, na avaliação do DAM, o Departamento de Atividades Ministeriais, aplicada ali à escolha de novos ministros congregacionais. E com base nessa constatação, esses irmãos, e eu estava presente nesse dia, propuseram
a criação de fóruns nas associações regionais, visando uma definição de uma posição teológica denominacional, bem como a criação de uma declaração de fé bem clara e definida que levasse em conta os 28 artigos da breve exposição das doutrinas fundamentais do cristianismo, bem como também a síntese doutrinária. E então a CNS encaminhou um ofício, né, uma proposta à Assembleia da Junta Geral, que foi lido, que foi aceito, e que foi passado depois ao departamento, para que o departamento pudesse formular uma minuta, um anteprojeto de uma declaração de fé congregacional para o IECB. Agora, o que a gente precisa deixar claro é que nós nunca pensamos em abandonar a nossa história, mas de honrar a nossa história. A proposta de uma declaração de fé não vem como uma ruptura, mas como um passo natural dentro da tradição congregacional de liberdade com responsabilidade. Ela busca preservar nossa essência, ao mesmo tempo em que responde com clareza e fidelidade aos desafios que a igreja enfrenta no século XXI. Então, eu acho que cabe aqui a gente fazer algumas considerações iniciais antes de adentrarmos especificamente na declaração. Primeiro, eu acho que é uma necessidade a gente falar sobre os 28 artigos. Os 28 artigos formulados pelo nosso patrono, o médico e missionário escocês Robert Reid Cayley, e aprovados em 1876, surgiram como um documento essencial para a comunhão das igrejas congregacionais no Brasil, e seu contexto histórico ele é marcado pelo avanço do protestantismo em um país predominantemente católico, em um período de grande transformação política e social no Brasil, que ainda vivia sob o regime imperial. Eu vou falar um pouquinho mais sobre essa questão do contexto histórico dos 28 artigos. Antes, preciso dizer que os 28 artigos sofrem influência de confissões anteriores. Cayley era de formação presbiteriana, e ele, de alguma forma, atualizou o modelo congregacionalista ao fundar suas igrejas no Brasil, e ele provavelmente se baseou em confissões reformadas clássicas, como a Confissão de Fé de Westminster, de 1647, usada pelas igrejas presbiterianas, como a Confissão de Savoy, de 1658, uma declaração congregacional da Confissão de Westminster, né, que não considera o governo por representatividade de presbíteros, mas Savoy fala do congregacionalismo. Essa é uma diferença básica entre essas duas confissões, e também a Declaração de Fé e Ordem de 1833, adotada pelos congregacionalistas nos Estados Unidos. Essas confissões já continham artigos cobrindo temas fundamentais da fé cristã reformada. Embora não haja um documento prévio que a gente possa dizer que foram base dos 28 artigos de Cayley, é possível que ele tenha seguido um modelo numérico semelhante, organizando a teologia em pontos essenciais. Há quem diga que houve uma influência dos 28 artigos de Henry Jacob. Os 28 artigos de fé de Henry Jacob, que cobrem o período de 1563 a 1624, formam uma das primeiras declarações de fé congregacionalista inglesa, e podem ter influenciado indiretamente a formulação dos 28 artigos de Robert Cayley no Brasil. Quem foi Henry Jacob? Foi um teólogo puritano inglês que ajudou a estabelecer o congregacionalismo separatista do século XVII. Ele rejeitou a autoridade episcopal da Igreja da Inglaterra e defendeu a autonomia das igrejas locais, algo essencial para o congregacionalismo. Eu poderia falar um pouco mais aqui, mas eu acho que não é necessário. Voltando aos 28 artigos, Robert Cayley pode ter seguido essa estrutura numérica, então, e até mesmo temática da confissão de Henry Jacob, mas não há evidências diretas de que ele tenha simplesmente revisado esse documento, né? Mas o fato é que
é certo que ambos seguiram a tradição congregacional reformada, defendendo assim a autonomia das igrejas locais e afirmando a soberania de Deus na salvação. Os 28 artigos de Jacob foram um marco na tradição congregacionalista histórica, e Calley pode ter sido influenciado por estes 28 artigos. Mas há uma originalidade nos 28 artigos de Calley, né? Por conta da sua linguagem mais acessível, do seu contexto missionário, falando sobre essas novas conversões no Brasil. Então, ele manteve uma estrutura doutrinária reformada, mas com uma abordagem muito mais simples e também evangelística, diferente das confissões tradicionais, que eram mais técnicas e extensas. Então, por quê? Porque Calley, ele fala dentro do seu tempo, dentro da sua época. Então, é necessário a gente entender que os 28 artigos, ele responde a uma necessidade histórica, é um documento necessário para uma época da história do protestantismo do Brasil, que era o protestantismo no Brasil, do Brasil imperial. Aí você, pensando no Brasil imperial e na presença dos protestantes, você chega à informação de que na segunda metade do século XIX, o Brasil era oficialmente um país católico, pois a religião estava vinculada ao Estado, né? Então, o sistema que dava ao imperador o controle sobre a igreja era o padroado. A chegada de missões protestantes enfrentou uma forte oposição, e a evangelização foi necessária com cautela. Então, Robert Calley, ao fundar a Igreja Evangélica Fluminense, em 1858, ele ajudou a estabelecer bases para um protestantismo não ligado às igrejas estrangeiras que eram plantadas no Brasil, né, ou ao Estado, né? Então, ele planta uma igreja tupiniquim, uma igreja brasileira. E o crescimento do congregacionalismo traz a necessidade de uma base doutrinária, e é o que ele faz, né? A Igreja Congregacional do Brasil, formada por convertidos do catolicismo, vindos do catolicismo, é necessária ali, então, um corpo doutrinário que pudesse, de alguma forma, dissipar dúvidas teológicas dos convertidos sobre questões de sabedoria, autoridade das escrituras, das ordenanças, por exemplo, que rejeitasse as heresias e influências do catolicismo romano, como a veneração dos santos, ou o conceito de transubstanciação na ceia do Senhor, e oferecesse também um mínimo de unidade teológica para uma igreja em crescimento, já que muitos novos convertidos vieram de diferentes tradições religiosas. Então, dessa forma, os 28 artigos surgem como uma propriedade reformada acessível a um público que muitas vezes tinha pouco ou nenhum contato com a teologia protestante clássica. Então, pense nisso. Então, os 28 artigos, eles respondem aos desafios de uma época, que é a autoridade das escrituras, a rejeição das tradições católicas, por exemplo, os artigos 2 e 3 dos 28 artigos. Calley vai enfatizar ali a Bíblia como a única regra de fé e prática, rejeitando a tradição da igreja como fonte de doutrina. Ele também nega a inspiração dos livros apócrifos, um ponto de grande divergência com o catolicismo romano. E isso foi crucial para uma época em que muitos brasileiros ainda dependiam do ensino sacerdotal católico para interpretar as escrituras. Por exemplo, outra coisa que você pode também destacar, a gente pode destacar como resposta aos desafios, foi a doutrina da salvação e a crítica ao sacerdotalismo católico, né? Os artigos 12 até o 16 dos 28 artigos de Calley, né? Afirmando que a salvação vem exclusivamente pela graça, mediante a fé, sem necessidade de obras ou intermediação sacerdotal. Os artigos confrontam a teologia católica do período, que enfatizava a necessidade dos sacramentos para a justificação, por exemplo. Então, Calley rejeita a ideia do purgatório e afirma que não há segunda chance após a morte, no artigo 16, uma doutrina que responde diretamente às tendências populares do catolicismo. Outra coisa que a gente pode também dizer, a ênfase na conversão e na obra do Espírito Santo, os artigos 14 e 17.
A teologia de Calley reflete a forte influência do avivalismo protestante, especialmente do movimento reformado pietista e do evangelicalismo britânico do século XIX. Ele destaca a necessidade da regeneração pelo Espírito Santo como verdadeiro batismo espiritual, o que se alinha à ênfase das igrejas protestantes em um cristianismo mais pessoal, mais experiencial. Em quarto lugar, a gente pode também mencionar a igreja como comunidade de crentes e a rejeição da hierarquia clerical católica, os artigos 19 até o 22. O documento apresenta uma visão congregacionalista da igreja em que todos os crentes são sacerdotes e a igreja é uma comunhão de religião, uma comunhão de crentes, né? Em contraste com o catolicismo romano que enfatizava que o clero tinha um papel central e mediador. Calley vai reforçar que o próprio Cristo é a única cabeça da igreja, o único mediador entre Deus e os homens. E, por fim, a gente poderia citar ali os artigos 27 e 28, que falam da expectativa escatológica e da volta de Jesus. O documento reflete uma forte ênfase escatológica, os 28 artigos, característica do protestantismo do século XIX, e a afirmação da segunda vinda de Cristo e da ressurreição final reforça a esperança cristã em um período de mudanças sociais, incertezas políticas no Brasil. Então, os 28 artigos formavam um documento de transição, um documento de consolidação. Agora, a grande pergunta é, há uma necessidade de se reformular os 28 artigos? Já que os 28 artigos foram fundamentais para a identidade teológica dos congregacionais no Brasil ao longo desse tempo e ajudaram a consolidar uma igreja independente do catolicismo e das influências estrangeiras diretas, há necessidade de mudança, se esse documento trouxe uma ênfase na autoridade das Escrituras, facilidade, a salvação pela graça, a regeneração pelo Espírito, respondendo às necessidades teológicas de um país em processo de evangelização naquela época. Há uma necessidade? Então, a gente pensa que uma releitura ou uma atualização dos artigos, ou mesmo uma complementação dos artigos, não vamos jamais rejeitar os artigos. Poderia ser uma estratégia importante para fortalecer a identidade das igrejas congregacionais no Brasil, especialmente diante dos novos desafios teológicos e culturais contemporâneos. Isso não significa alterar a essência doutrinária do documento, mas contextualizá-lo para responder melhor às questões do século XXI. Por que uma atualização é necessária? Porque há novos desafios teológicos e culturais. No século XIX, o grande desafio era diferenciar-se do catolicismo romano. Hoje, as igrejas enfrentam questões como o secularismo, o relativismo moral, o avanço de teologias distorcidas, teologia da prosperidade, neopentecostalismo extremo, liberalismo teológico. A gente vê uma sociedade contemporânea que tem debates éticos novos, como uma nova identidade de gênero, inteligência artificial, bioética, justiça social, que bloqueiam uma abordagem teológica sólida. Então, a gente precisa considerar os novos desafios que os 28 artigos de Calley não respondiam naquela época, porque eles respondiam a outros desafios da época, né? A gente também precisa de uma releitura, por assim dizer, ou de uma complementação para que haja uma linguagem, uma acessibilidade através de um documento diferenciado. O documento original foi escrito em uma linguagem formal do século XIX, uma versão mais acessível, sem comprometer o conteúdo, a essência, ajudaria os legítimos crentes de hoje, congregacionais, a compreenderem melhor as doutrinas congregacionais. Novas gerações, especialmente os jovens, que estão muito, muito hoje influenciados pelas doutrinas reformadas, têm dificuldades em se conectar com um documento antigo, sem uma explicação mais contextualizada. Então, a gente não está falando da Bíblia propriamente, a gente está falando de documento doutrinal, documento denominacional, né? Que a Bíblia não tem cheiro de mofo, né? Obviamente, mas um documento ele precisa ser reformulado, e isso é normal acontecer.
E, sobretudo, a gente pode falar também da necessidade de um fortalecimento da nossa identidade congregacional. Meus queridos, eu preciso dizer, e a gente não pode fechar os olhos a essa realidade. Muitas igrejas congregacionais do Brasil, hoje, não possuem um senso claro de sua identidade doutrinária. Alguns se aproximam de um pentecostalismo extremo, de um neopentecostalismo. Outros se aproximam de um tradicionalismo reformado, extremista. E alguns perdem suas características originais. Então, a gente quer fortalecer a identidade congregacional. Então, um documento atualizado poderia fortalecer os princípios congregacionais essenciais, como a autonomia das igrejas locais, o sacerdócio de todos os crentes, a centralidade da Bíblia e outros temas que são muito importantes. E como é que essa atualização poderia ser feita? Mantendo a essência teológica, mas reformulando a linguagem e mudando, talvez, a escrita e aprimorando, aperfeiçoando, aplicando algo mais contextual para os nossos dias, aumentando artigos, ou melhor, aumentando os artigos, as explicações, as notas explicativas sobre temas contemporâneos. E é exatamente isso que a gente tem proposto enquanto atualização ou aperfeiçoamento desse documento histórico denominacional. Então, a mudança não seria uma mudança de ruptura, mas uma mudança de um aperfeiçoamento. Né? Não é uma ruptura da tradição histórica congregacional, pelo contrário, é um aperfeiçoamento. Então, a gente precisa aqui destacar essa necessidade de atualização contextual. A fé cristã, irmãos, ela é imutável. Imutável. Mas a forma como expressamos e organizamos pode ser adaptada para responder melhor às demandas de cada época. Então, os 28 artigos foram excelentes para o contexto do século XIX, um contexto muito diferente do nosso. Muitos desafios hoje são diferentes. E outras denominações históricas reformadas, como presbiterianos e batistas, revisaram e reafirmaram suas confissões ao longo do tempo. Na verdade, fizeram isso em vários momentos históricos, para garantir a clareza e a relevância. Por que nós não faríamos? Então, reafirmar a tradição congregacional é necessário. A nova confissão, a declaração de fé, não significa abandonar, mas aprimorar e reafirmar princípios históricos congregacionais, como a autonomia da igreja local, sacerdócio e assim por diante, que a gente já falou aqui, né? A simplicidade, a pureza do culto, enfim. Então, essa é a proposta aí, do DET. E, na verdade, a gente tem proposto isso também por meio de um processo de construção coletivo. A gente apresentou a minuta, apresentou o anteprojeto, mas essa declaração, como uma minuta e anteprojeto apresentado pelo DET, será conversada, fóruns, discutidas entre os pastores, entre as associações, para que a gente possa chegar a um denominador comum, né? Então, talvez essa é a pergunta que não quer calar. Por que uma nova declaração? Eu reforço e reitero. A gente não quer modificar o Evangelho, mas a gente quer reafirmar as antigas verdades do Evangelho de forma clara para a nossa geração, assim como os reformadores do passado atualizaram confissões para responder às questões do seu tempo. Buscamos agora, então, fortalecer nossa identidade sem perder nossa base bíblica e histórica, trazendo unidade, trazendo identidade, resposta aos desafios dos dias atuais. Então, o valor da tradição e a necessidade da renovação é preciso ser pensado, né? Tanto a reforma protestante como o próprio movimento congregacional sempre defendem que as confissões de fé devem ser ferramentas vivas, úteis para a igreja de cada geração. O próprio cristianismo possui um histórico de revisões, como eu já falei, e isso é por demais importante, né? Importante. Então,
Dito isso, deixa eu dizer o que permanece e o que se renova. O que se mantém e o que se renova. Se mantém o compromisso com a Bíblia, como única regra de fé e prática. Se mantém a centralidade de Cristo e da graça de Deus na salvação, a autonomia da igreja, a identidade congregacional reformada, se mantém tudo isso. E se renova a linguagem, os termos dos artigos, as frases, os parágrafos, a linguagem, a forma como você inclui respostas aos desafios atuais, como a gente já falou aqui, sobre o secularismo, o relativismo e assim por diante. Então, a gente renova exatamente isto. E dito isso, eu vou fazer apenas um apanhado geral sobre a declaração de fé que a gente tem proposto nesse livreto, né? No livreto da Declaração de Fé Constitucional da UESCB em face dos dias atuais. Essa nova declaração de fé que a gente tem proposto vai representar um avanço significativo na reafirmação da nossa unidade teológica, né? Então, ela mantém a tradição que remonta Calley, mas se apresenta de uma forma mais robusta e talvez mais contextualizada para o século XXI. Então, analisando, a gente tem aqui artigos do 1 ao 6 que falam da doutrina de Deus e das Escrituras, que mostram a questão da experiência relacional e pessoal com Deus, enfatizado no artigo 1, combatendo uma visão fria e meramente intelectual da fé. Fala da insuficiência da revelação geral para a salvação, artigo 2, que reforça a necessidade das Escrituras e se contrapõe às tendências pluralistas que relativizam a exclusividade de Cristo. O artigo 3 e 4, a inspiração plenária e a inerrância da Bíblia, são reafirmadas, então, a essência dessas doutrinas diante do relativismo teológico e das críticas liberais ao texto sagrado. Artigo 5 fala sobre a exclusão dos livros apócrifos, reforça a doutrina reformada do sola escritura, mantendo a clareza sobre o cânon bíblico. Tem desafios, tem coisas que a gente pode conversar sobre isso? Tem, obviamente tem, nós temos muitas coisas para conversar, né? Agora, passando mais adiante, os artigos 6 e 10, doutrina sobre Deus, trindade, soberania, você vai ali encontrar a imutabilidade, a soberania e perfeições de Deus, no artigo 6, que são enfatizadas combatendo visões teológicas que controlam a soberania divina ou tentam atualizar a doutrina de Deus, como o teísmo aberto, a teologia relacional, né, a teologia do processo. Sobre a questão da trindade, no artigo 7, é apresentada de forma clara, ortodoxa, afastando qualquer tipo de confusões comuns, como o modalismo, o subordinacionismo extremo. A gente vê, por exemplo, sendo falado hoje a respeito das canções do Voz da Verdade, modalismo, unicismo, enfim, a ideia de subordinacionismo na trindade, tudo isso é colocado por terra diante do artigo 7. A questão da predestinação, que é afirmada de maneira clara dentro da tradição reformada, rejeitando tanto um determinismo rígido, quanto também uma visão puramente arminiana da salvação, ou pelagiana, semi-pelagiana. Então a gente busca sempre o equilíbrio, a gente sabe que nesse aspecto há posicionamentos diferentes, e a gente teve o cuidado de colocar na nota de rodapé que dentro da nossa tradição, dentro das nossas igrejas, nós temos pessoas que pensam diferentes, mais tendentes ao arminianismo clássico, mais tendentes ao calvinismo, por que não dizer um calvinismo tranquilo, né? Humilde, por assim dizer. Aí você vai adiante, os artigos 11 a 16, que fala da doutrina da criação, da queda, do pacto da graça, né, a criação literal em 6 dias, o artigo 11 vai falar sobre isso, vai ser reafirmada essa doutrina, um posicionamento tradicional que se contrapõe ao naturalismo secular, ao evolucionismo teísta, que é importante a gente falar sobre isso. A queda do homem, no artigo 15, que é apresentada de maneira robusta, destacando a corrupção total da natureza humana,
o que combate as visões humanistas da posse inata do homem, né? A gente tem ali no artigo 16 a questão do Pacto da Graça, que está bem delineado, conectando as promessas do Antigo Testamento com a obra redentora de Cristo, o que a gente acredita que tem muito a ver com aquilo que Calvin acreditava, por ser ele de tradição presbiteriana, né, reformada presbiteriana. Aí chega nos artigos 17 a 22, a gente vê ali a doutrina de Cristo, a doutrina da salvação, a dupla natureza de Cristo, que é muito bem explicada no artigo 17, reforçando a ortodoxia cristológica contra heresias modernas, como o unitarismo, o adocinianismo. Por exemplo, no artigo 18, a expiação penal substitutiva, que é reafirmada com clareza, um ponto essencial diante das críticas contemporâneas a essa doutrina. A obra do Espírito Santo, artigos 20, 21 e 22, que é abordada de maneira equilibrada, evitando excessos, tanto de um academicismo frio, como de um emocionalismo descontrolado. Tem oportunidade de diálogo, de conversarmos? Tem, obviamente tem, a gente nunca vai dispensar isso. Tem posicionamentos que são secundários, que podem ser divergentes entre os pastores? Sim, mas aquilo que é essencial, a gente precisa fechar, firmar. E a doutrina congregacional precisa dessa reafirmação fidedigna às Escrituras, à boa tradição reformada. Aqui a gente pode apresentar também os artigos 23 a 25, doutrina da igreja e das ordenanças, né? Ou, entre aspas, né? Ou sacramentos, mas a gente usa ordenanças, a definição da igreja visível e invisível, no artigo 23, que está bem alinhada com a tradição reformada, combatendo tanto o institucionalismo exagerado quanto o individualismo radical. A autonomia da igreja, que a gente falou tanto aqui nessa fala, aqui, nessa conversa, no artigo 24, é reafirmado dentro do modelo congregacional, fortalecendo a identidade denominacional. E a visão bíblica das ordenanças. A gente teve o cuidado, primeiro a gente colocou os sacramentos, depois a gente mudou dentro do próprio debate do departamento. A gente falou, não, é melhor a gente usar a linguagem de ordenanças e não sacramento. Então, no artigo 25, a gente fala sobre as ordenanças, que é mantido, sem abrir espaço para sacramentalismo ou inovações modernas. Tudo isso a gente conversa na declaração de fé. E ali, por exemplo, nos artigos 26 e 27 também, a doutrina da família, a doutrina do governo, a visão bíblica do casamento, no artigo 26, como união entre um homem e uma mulher, que é reafirmada em posicionamento fundamental diante das ideologias de gênero e do revisionismo moral contemporâneo. A relação entre igreja e governo civil é bem equilibrada, destacando a necessidade de oração e obediência às autoridades, mas também a obrigação da desobediência civil em casos de imposição à fé cristã. Por isso a gente deixa claro ali, né? Repito, tem coisas que podem ser conversadas? Tem, é normal. Mas a gente foi muito criterioso e pensamos, ao longo de todo o ano de 2024, esses artigos da declaração com muito carinho. Por último, a gente tem ali o artigo 28, da escatologia e consumação final, falando sobre a segunda vinda de Cristo, que é reafirmada como literal e gloriosa, combatendo tanto o ceticismo escatológico quanto especulações extremas sobre o fim dos tempos. A ressurreição dos santos e dos condenados é claramente aberta, afastando visões como o aniquilacionismo ou universalismo, que também tem gente que defende. Então, todas essas coisas foram muito bem pensadas por nós. Então, qual é a proposta do DET? Apresentar uma minuta, um anteprojeto com uma declaração forte, que podem ter pequenos pontos de refinamento, isso é normal acontecer. Mas a gente fez com muito critério, muita calma. Então, essa nova declaração de fé proposta para a OECB é um documento teologicamente sólido e biblicamente fiel, que fortalece a identidade congregacional e responde bem aos nossos desafios, né? Então, diante de tudo isso, eu reforço, não é uma proposta de imposição, é uma proposta de diálogo.
de conversação em torno de temas que são pertinentes para a gente. É muito importante que nós, enquanto igrejas, pastores, homens e mulheres, membros de igrejas congregacionais, possamos ter uma linha de pensamento bem sólida. E é exatamente isso que a gente tem proposto. Eu queria terminar a minha fala, gente, lendo a palavra do diretor do DET aqui no livreto. Eu estou cronometrando aqui, eu falei muito rápido, que eu quero dar a oportunidade para a gente conversar bastante. Mas eu quero fechar aqui a minha fala dizendo, por que é necessária uma declaração de fé congregacional, uma vez que já temos os 28 artigos e uma síntese doutrinária? Minha resposta a essa pergunta é a seguinte: uma declaração ou confissão de fé, em sua forma e conteúdo, se apresenta como uma herança viva, carregando consigo o peso e a beleza da tradição cristã baseada em sua rica história. No Brasil, um documento como este servirá ao lado de outros documentos denominacionais como um farol em tempos de pluralismo teológico, lembrando à igreja que sua identidade é alicerçada na verdade das Escrituras. Penso que uma declaração de fé é muito mais do que uma lista resumida de dogmas de confiança. Ela é, antes de tudo, um compromisso com a ortodoxia. A Bíblia diz que a igreja é a coluna e baluarte da verdade. Um ambiente em que a verdade de Deus é reafirmada, vivida e proclamada. Uma declaração de fé, portanto, funciona como uma âncora que ajuda a igreja a resistir às marés do relativismo e às tentativas de muitos de se adaptar às mudanças culturais sem discernimento. Ela preserva a integridade doutrinária. Em um mundo onde ideias e valores são constantemente desafiados e reformulados, uma declaração de fé é como um escudo que protege a igreja para que não perca o foco e comprometa a pureza do Evangelho. Ao definir claramente o que cremos e como devemos viver a fé, esse documento assegura que a identidade bíblica da comunidade cristã seja mantida e preservada. Ela é uma afirmação de que a nossa fé não é moldada pelas tendências ou pressões culturais, mas pela verdade da palavra de Deus, sendo esta a autoridade final em todas as questões de fé e prática. É como um guia confiável. Por fim, podemos afirmar que um documento como esse expressa a continuidade da fé cristã ao longo dos tempos, ligando o presente ao passado. O que pensamos hoje não é uma criação nossa, mas uma fé compartilhada com os antigos, herdada de muitas outras tradições de fé. Quando afirmamos em uma declaração de fé, somos lembrados que não estamos sozinhos em nossas opiniões. Ao contrário, estamos em comunhão com aqueles que vieram antes de nós. Ao lermos essa declaração, é como se estivéssemos lado a lado com homens e mulheres de todas as épocas, que também declararam com convicção as mesmas verdades. Daí porque uma declaração de fé ocupa um papel central na vida da igreja local, quiçá de uma denominação como um testemunho coletivo de verdades inquebráveis, inquebrantáveis, que acreditamos, e como um vínculo que nos conecta aos cristãos do passado, do presente e do futuro. Queridos, nós estamos para fazer história, essa é a verdade, na nossa denominação, né? A gente tem a oportunidade de, na próxima Assembleia Geral, é óbvio, ao longo desse ano, conversar, debater, discutir, fazer fóruns, conversações, mas na próxima Assembleia Geral de 2026, a gente tem a oportunidade de fazer história, né? E eu quero louvar a Deus por essa oportunidade que eu tenho aqui de expor, né? De conversar com vocês, expor esses pensamentos, né? Essas pequenas elucubrações, né? Sobre o tema, e estou aberto para conversar, responder, tentar responder a algumas perguntas que, porventura, surgirem aqui no nosso bate-papo de hoje. E como é um bate-papo, eu sei que me deram 1 hora, eu decidi falar apenas 37,44 segundos. Deus abençoe, obrigado, irmão Ailton, obrigado, pastor José Milton. Estou aqui à disposição dos irmãos. Amém, pastor. Muito obrigado. E aí agora a gente vai abrir. O pessoal aí possa aí levantar a mão, o pastor Aquino, o pastor José Milton já, e pode aí assim fazer as suas
seus questionamentos. Boa noite, pastor Luiz Felipe. Prazer receber na nossa associação, ouvi-lo falar. E só, antes de fazer a pergunta ao pastor, falar que eu vou conversar com o presbítero Ailton, que essa camisa não pode estar aí na tela, não. Essa camisa do Flamengo do presbítero Ailton. A gente não pode permitir isso, não. Mas, pastor Luiz Felipe, eu estive aí no Rio de férias, né, mês passado, em janeiro, e até é bom, foi até falado isso também nessa reunião que nós tivemos da junta, de reforçar que é uma minuta, porque eu estive reunido até com 2 pastores aí da Associação do Senhor, da CNS, e eles falando, não, já tem uma confissão de fé, já foi até publicada pelo DET. Eu falei, não, rapaz, é uma minuta, nós vamos discutir ainda e vai ser aprovada nessa Assembleia Geral. E eles teimaram comigo que já tinha uma confissão de fé, por que o DET já estava publicando? Eu falei, não, rapaz, procura o presidente da sua associação que ele vai te explicar, não temos ainda, uma minuta. Então é bom a gente reforçar isso, porque às vezes as pessoas, como vê uma publicação, já acham que já é a declaração de fé, que já foi feita e ninguém ficou sabendo. Então, assim, é bom a gente sempre estar reforçando isso, que a gente, como o senhor mesmo explicou, vai ter os fóruns, vamos discutir, e na Assembleia Geral, né, vai ser aprovado. E parabéns, pastor, assim, pela iniciativa, pela a formatação aí da minuta, que Deus continue te abençoando e que, em nome de Jesus, na Assembleia Geral, nós vamos conseguir aí aprovar, né, com as alterações devidas, mas parabéns pelo trabalho aí do DET. Sobre isso, pastor Aquino, eu preciso só dizer ao irmão que na conversa do departamento, quando a gente pensou em como publicizar isso, em como pulverizar essa declaração, a gente pensou nessa questão, que poderia ter sido feito num arquivo eletrônico, disparado pelo WhatsApp, enfim. Mas a gente também entendeu que se a gente fizesse um livreto, embora não seja algo oficial ainda, se a gente fizesse um livreto, isso seria melhor apresentado às pessoas, né? E aí eu fiz aquela cartinha de apresentação que foi colocada no envelope, quando foi enviado aos pastores, aos irmãos, para que todos pudessem ler aquilo ali, assim que chegasse o material, e visse que era só uma proposta mesmo, né? Não era uma publicação ainda, não era um livro ainda oficial, mas uma proposta. E o departamento fez isso de muito bom grado. Então, você poderia receber lá e imprimir na sua igreja. A gente poderia até mandar impresso, como era antigamente mandado, algumas coisas como documento da USB oficial, imprimia em folha de ofício, grampeava e mandava. Poderia ter feito isso, mas a gente decidiu mandar assim. Eu acho que é um negócio muito legal. Você pode rabiscar, você pode reescrever, não tem problema nenhum, porque posteriormente a gente vai realmente publicar, né, e poder fazer com a ficha catalográfica, com tudo direitinho, entendeu? A gente vai fazer dessa forma. Mas obrigado aí pela sua fala. Pastor Zé Milton. Boa noite, pastor Luiz Felipe. Boa noite. Eu quero primeiramente parabenizar o irmão pela concisa, clara e profunda explanação. Acho que poderia definir assim. O irmão está de parabéns, muito bom, excelente. Fazer essa transição aí para nós desde já, entre 28 artigos e a nossa confissão de fé. Pastor Luiz Felipe, eu queria perguntar 2 coisas. A primeira é se eu ouvi, acredito que sim, né? Mas a gente está acrescentando aí capítulos sobre a relação dos crentes, né, da igreja com as obrigações civis, casamento, e certamente falará sobre essas questões de gênero e sobre também casamento, divórcio e novo casamento, não sei, a visão bíblica do casamento. E a pergunta é se eu ouvi sobre um capítulo sobre o Espírito Santo, ouvi? Sim. Fala sobre o Espírito Santo também. Fala. A outra pergunta é, eu gostei muito da explicação do irmão sobre o porquê dessa confissão, falando sobre essa questão do tempo de Cali, foi assim, perfeito isso, né? E a necessidade de uma atualização para a gente atender às demandas do tempo presente da Igreja Congregacional hoje, claríssimo, excelente isso. Agora, minha pergunta é a seguinte, há também uma intenção de que, dadas as dificuldades que a gente percebe hoje, o irmão inclusive falou sobre isso, a questão de uma
falta de identidade, inclusive doutrinária da igreja, há uma intenção de que essa declaração de fé, essa confissão de fé, ela pretenda trazer um alinhamento doutrinário para a igreja congregacional. O irmão poderia falar um pouco sobre isso? Se eu entendi sua pergunta, pastor, é assim. Nós somos uma igreja, estou falando nós, assim, as nossas igrejas, de uma maneira geral, elas entendem que a união de igrejas ela é uma fraternidade, ok? É uma fraternidade. As igrejas são independentes, mas a fraternidade, ela subscreve algumas coisas. Ela subscreve. Se você faz parte daquela união de igrejas, você subscreve algumas coisas. E existem doutrinas, existem coisas, existem pontos doutrinários, teológicos, que eles são inegociáveis, pastor, inegociáveis. Então a gente precisa ser... Eu aprendi com um livro, no final de um livro chamado Opções Contemporâneas na Escatologia, de Millard Erickson. No final desse livro, existe uma declaração de Hipertus Reimarus. Quem faz é Lutero. Lutero fala de Hipertus Reimarus, que é um teólogo. Ele cita Hipertus Reimarus e diz assim: nas questões essenciais temos que ter unidade. Nas questões divergentes, de dúvida, temos que ter liberdade. Mas em todas as questões temos que ter caridade. Eu acho que é isso que tem que prevalecer a partir dessa declaração de fé. Naquilo que é essencial, a gente tem que ter unidade. Fechar. Unidade. Naquilo que é de questões de dúvida e que é secundário, que não vai descaracterizar a gente, a gente tem que ter liberdade. Por exemplo, um é pré-milenista histórico, outro é milenista. Qual o problema de termos duas pessoas pensando diferente numa mesma denominação? Não há problema algum, na minha opinião. Na minha igreja local, eu tenho pessoas que pensam diferente nessas questões, porque elas são questões de dúvida. E eu acho que não deve levar a um debate que traga tipo uma espécie de cavalo de batalha. Não é isso que a gente propõe na declaração de fé, tá entendendo, pastor e irmãos? Não é essa questão que a gente propõe. A gente não está propondo cisma, a gente não está propondo que igrejas saiam, não, nada disso. O que a gente está propondo é aquilo que é essencial, que a gente tem que se apegar. De modo, inclusive, que em questões de dúvida, a gente coloca lá embaixo, na nota de rodapé, que esse ponto aqui pode ser que tenha alguém que divirja, que tenha alguém que pense de uma forma diferente ou de outra. Tudo bem, não tem problema nenhum. Só que naquilo que é essencial, a gente tem que ter unidade. Não sei se eu respondi ao senhor, mas é isso. A gente não está pretendendo trazer uma uniformidade doutrinária, mas uma unidade de pensamento doutrinário naquilo que é essencial, naquilo que é nevrálgico, que a gente não pode abrir mão, naquilo que é inegociável. O senhor está entendendo? Porque é exatamente isso que a gente precisa responder para o nosso tempo. Não é nas questões de dúvida, nas questões de escatologia, até mesmo de soteriologia, como é que se processa a questão da salvação, se é por livre obra de Deus, se a salvação pertence ao Senhor, se a gente tem uma responsabilidade. Isso não vai... Esse debate nunca vai acabar, na minha opinião. A gente só vai conseguir terminar esse debate no céu. Então, não é nesse sentido que a gente quer criar uma como é que eu posso dizer, uma uniformidade. A gente não tem esse pensamento. Mas a gente quer propor aquilo que é central, aquilo que é mais fundamental e essencial. Não sei se eu respondi ao senhor. Respondeu sim, pastor. Eu agradeço muitíssimo a resposta do irmão e essa preocupação realmente de que esse trabalho ele não traga cisma, fragmentação, mas que ele traga mais unidade para a gente. É muito bom. A minha lembrança enquanto congregacional, há 40 e poucos anos, né, é de que quando nós construímos aquele documento da nossa síntese doutrinária, que foi para atender uma demanda daquele tempo, lamentavelmente, né, nós tivemos perdas, né? E hoje a gente olha para trás e sabe o que a gente deve fazer e a gente sabe o que a gente não deve fazer. Não deve fazer. Não deve fazer. Tem que aprender com os erros, né, pastor? Tirar as lições. Exatamente. E eu acho muito bom que essa palavra do pastor Aquino, né, que deve ser reverberada aí, de que a gente não tem ainda o documento pronto, porque senão a gente pegaria o nosso princípio fundamental como congregacionais,
de que são as igrejas que vão construir, a partir da proposta, né, do DET, que é um documento embrionário, para a gente fazer reuniões com associações, com pastores, com as igrejas, né? E o fórum final da Assembleia Geral, as igrejas é que darão o parecer final, né? Eu estou lembrando que a Comissão de Westminster foi de 43 a 49, que durou aquela Assembleia, né? A nossa vai durar alguns dias, mas daqui até lá a gente vai ter como se sentar, conversar. Obrigado, pastor. Deixa outros falarem também. Nada, pastor. Só para reforçar o que os irmãos falaram. Não é imposição, não tem nada pronto, será uma construção coletiva. Isso é um ponto pacífico, né? Ponto pacífico. Embora tenha um livretinho é apenas para apresentação, né? A gente deixou sempre muito claro desde o início que vai ter conversa, vai ter fórum, e até o final da nossa conversa aqui, do nosso bate-papo, eu vou apresentar o calendário dessas conversas para os senhores, tá? Quem mais levantou a mão aí? Pastor Carlos Alberto. Pastor Carlos. Boa noite, pastor Luiz Felipe. Boa noite. Logo que eu fiquei sabendo, né, que estava produzindo essa confissão de fé, eu fiquei muito preocupado com ela, e até o senhor já respondeu aí de muitas maneiras, né, essa minha preocupação, que é a questão da pluralidade que existe, né, os conservadores, ultraconservadores, os pentecostais, né, que existe dentro do congregacionalismo brasileiro, as perdas históricas, né, que já tivemos por causa dessa questão de doutrina, né, como as igrejas conservadoras aqui do Nordeste, que entenderam que a união das igrejas deixaram a Bíblia, né, as doutrinas e outras igrejas que ficaram independentes, né, desfiliaram da união das igrejas, porque essa questão de doutrina sempre é uma casa de maribondo, né, em qualquer situação. E quando o senhor fala, né, que o objetivo não é um alinhamento doutrinário, isso aí eu acho que é muito importante, esta fala do senhor, que traz segurança. Eu, particularmente, diante da queda do número de congregacionais no Brasil, ficaria muito, no meu caso, muito triste de saber que mais crentes congregacionais estão deixando o congregacionalismo por causa desse debate doutrinário, né? Que, infelizmente, os debates na nossa denominação se transformam em debates calorosos que chegam aos extremos, né? Sempre foi desta forma. Então, essa fala do senhor, eu acho que ela é muito importante e ela precisa ser canalizada de forma muito clara, com força, para deixar claro para todas as igrejas, né, que ainda não estão assim envolvidas nesse clamor de uma necessidade, de uma confissão, né? A gente não sente que as igrejas estão nesse clamor, com esse sentimento desta necessidade. Então, essa necessidade desta confissão, ela precisa levantar, né, uma fagulha, né, fogo, um desejo da igreja, para que quando chegar na Assembleia, seja de fato um desejo, para não se transformar a Assembleia Geral no próximo ano apenas um sinal de muita confusão, né, de muito debate e às vezes até coisas que não edificam e que ao invés de edificar, que é o caso dessa confissão. Então, eu entendo claramente, né, os pontos doutrinários que precisam ser realmente revisados, né, na nossa denominação, né, a gente entende isso com muita precisão, mas entendemos também o que é o congregacionalismo brasileiro, né, nem todo mundo vai estar concordando com isso, né, então, eu espero que o pessoal, né, que está na frente, no comando desta resolução da confissão, passe isso, né, com muita clareza, com muita precisão, para que essa confissão e o debate dela se transforme em edificação e crescimento, né, da nossa denominação, que a gente anda muito triste, né, com esses números que caíram muito de membresia, de igreja,
E a gente não quer que um fator deste, né, que o objetivo é estudar as escrituras, se transforme ainda mais em perdas, né, ao invés de ganho. Então era isso aí que eu queria falar, mas os amados estão de parabéns, né, em tratar desse assunto, mas a gente espera cordialidade, sabedoria, inteligência, né, no trato disso, para que se transforme em coisas de crescimento e edificação na vida da denominação Neocongregacionalismo Brasileiro. É isso aí que eu queria falar. Muito boa palavra, pastor Carlos. Eu posso, assim, falar um pouquinho em cima do que você disse, reforçando, né, que o compromisso do Departamento de Educação Teológica é exatamente esse. Nós não queremos fomentar debates frívolos, sem fim, a gente não quer isso, né? Assim, gente, eu tive experiência de dirigir seminário durante 8 anos, e eu me lembro, a minha experiência como diretor de seminário, quanto que era cansativo ficar discutindo, debatendo coisas sem fim, que não levavam a lugar algum. Não levavam a lugar algum. Eu confesso aos irmãos que eu perdi até, assim, um ânimo para determinados assuntos, sabe? Porque você fica ali o tempo todo e os seminaristas, as pessoas ficam o tempo todo voltando naqueles assuntos, voltando. Assuntos que, na minha opinião, eles não têm que ficarem o tempo todo, não, a gente não tem que ficar discutindo sobre essas coisas. Mas existem coisas que são essenciais. Então a gente quer focar naquilo que é essencial e tentar trazer respostas para nosso contexto hoje, né? E o departamento está comprometido com isso. E uma coisa, pastor Carlos e irmãos, é que nós faremos, antes de começarmos os debates, os fóruns, nas associações, né, fóruns regionais e fóruns nacionais, nós, do departamento, teremos uma reunião com os presidentes de associação e com os secretários do SET, para exatamente passar essa visão, que o nosso objetivo é esse. Nós não queremos criar contenda entre os irmãos, não é essa a ideia. A gente quer trazer unidade na diversidade, que há diversidade em alguns pontos. E beleza, tudo bem, mas há unidade, mesmo na diversidade. Não é assim um casamento, gente? O casamento não funciona dessa forma. Duas pessoas distintas, com pensamentos diferentes, que se unem em amor, com um propósito único. A gente tem um propósito único. E eu acho que isso que falta. E eu vou reforçar mais aos irmãos. Há um problema nas igrejas congregacionais, quiçá algumas igrejas batistas também, que eu posso dizer, que é essa independência muito grande. É essa questão de que eu sou o que sou e ninguém tem que mexer comigo. Essa ideia de que eu vou para onde que eu quero, eu faço o que eu quiser com o meu culto. Essa ideia é uma ideia, na minha opinião, esdrúxula. Esdrúxula. E é nesse sentido que a gente tem que focar. Que há uma coisa que a gente precisa, não é uniformidade, repito, mas há uma coisa que a gente precisa primar. Que eu acho que a gente tem que responder ao decréscimo de hoje, congregacional, com essas questões. O pessoal está vendo. O pessoal vai numa igreja congregacional aqui, vê uma igreja de uma forma, aí vai numa outra ali, vê de outra forma. Não há uma identidade. A gente não está falando de uniformidade, está falando de identidade. As pessoas vão numa igreja congregacional num lugar, vão no outro, na mesma cidade. É completamente diferente. Completamente diferente. E isso é muito estranho. Mas por quê? Porque eu acho que falta essa âncora. Essa âncora. Mas a gente vai fazer isso de uma forma muito sábia, sem querer criar contenda, cismas, apresentando essa necessidade. E eu acredito que vai trazer fortalecimento. É uma mudança para fortalecimento. Sinceramente, eu vejo dessa forma. Eu acho que vai nos ajudar em muito, né? E a gente não quer, como foi colocado pelo pastor Zé Milton, a partir dos maus testemunhos históricos aí, de alguns pontos, de algumas situações que aconteceram no passado, a gente não pode repetir. A gente tem que trabalhar de forma assertiva e propositiva. Obrigado, pastor Carlos. Obrigado, irmãos. Mais alguém? Albert Iglesias. Meu irmão, o senhor está com o microfone fechado. Estão me ouvindo agora? Sim.
Legal. Então, boa noite a todos, graça e paz. Graça e paz. Pastor Felipe, uma dúvida aqui. Seguinte, nesse livreto, nós, por exemplo, lemos as palavras aqui do nosso presidente, pastor Rogonildo. Ele diz que o DET fez uma interpretação dos 28 artigos em conformidade com o que se sabe das convicções teológicas de Robert Calley. Então, essa confissão de fé, essa minuta, né, ainda, é congregacional, caleiana, reformada e brasileira. Quando a gente chega na página 13, na página 12, pastor Ari Queiroz, ele diz assim, né, em resumo, né, que a minuta propõe uma teologia indispensavelmente reformada, aliancista e amilenista. Qual a especificidade da eclesiologia congregacional? Qual é o meu ponto aqui? Recentemente, o pastor Vinícius, lá de Minas Gerais, divulgou, lá no grupo de pastores, o resultado daquela pesquisa, né, que foi feita já há algum tempo. Ele foi o coordenador dela, e um dos itens lá daquela pesquisa apresentou como resultado uma quantidade significativa, a maioria de líderes, né, irmãos que responderam ali, com a inclinação pré-milenista. Esse foi o dado lá da estatística. Não se separou ali pré-milenista histórico, nem pré-milenista dispensacionalista, só pré-milenista. O que me chamou a atenção foi a diferença da inclinação pré-milenista para a inclinação amilenista, que é justamente essa tendência aqui da confissão de fé, que foi elaborada pelo nosso Departamento de Educação Teológica. É claro que haverá debates, né, como o irmão mesmo acabou de dizer aqui, até 2026, muitas águas vão rolar. Bom, mas em se confirmando na Assembleia Geral, essa tendência pré-milenista. Aqui eu não quero entrar em discussão sobre especificamente esse ponto, mas qual seria o impacto disso no nosso Departamento de Educação Teológica? Os irmãos, né, o senhor, aí, os demais pastores, perceberam essa tendência, estão, assim, preparados para uma possível confirmação, porque é uma possibilidade, é um dado estatístico oficial agora, foi tornado público aí pelo coordenador dessa pesquisa, que foi o pastor Vinícius. Então, vindo a se confirmar essa tendência pré-milenista aí, qual seria o reflexo disso, o impacto disso no nosso Departamento de Educação Teológica? Os senhores chegaram já a pensar, a cogitar essa possibilidade, ou não estão preocupados com isso? Enfim, como é que vocês receberam aí a divulgação desses dados estatísticos, tendo em vista que a confissão de fé, ela propõe, né, uma corrente aí amilenista, quando a tendência congregacional hoje está para o pré-milenista? Como é que o nosso departamento de ensino vai funcionar a partir disso, em se confirmando essa estatística aí? É uma pergunta muito importante, né, para a gente refletir aqui. Esse vai ser, com certeza, um desafio, assunto de debate, né? O senhor vai continuar a falar? Não, pode falar. Então, assim, vai ser com certeza assunto de debate. Eu ouvi o Vinícius falando, tanto na reunião de pauta, como também na reunião da Junta Geral. Eu ouvi,
Eu vi esses dados, mas, assim, a princípio, eu posso dizer, nós não conversamos ainda no departamento sobre isso, porque não tivemos uma reunião posterior à reunião da junta. Não tivemos. Não conversamos sobre esse assunto. Mas, assim, quando eu vi o resultado, eu não, particularmente não me assustei. Eu não me assustei. Por que eu não me assustei? Porque quase que predominantemente, a gente sabe que os evangélicos brasileiros, quase que predominantemente, os evangélicos brasileiros são de tendência pré-milenista. Quiçá tendência dispensacionalista. Quase que assim, predominantemente. Por quê? Porque isso foi divulgado de uma forma muito maciça, né? O dispensacionalismo foi divulgado de uma forma muito maciça. Quase que como uma verdade inquestionável nas igrejas, né? Na escola dominical, pelos pastores, e isso inclui os pastores congregacionais, né? Interessante que lá em Angra, eu posso citar, não vou nem falar nomes, mas vou falar que 2 pastores, uma igreja filha da outra igreja, o pastor da igreja mãe é dispensacionalista, o pastor da igreja filha é pré-milenista histórico. Entendeu? Então, assim, você tem essa diferença, igreja mãe e igreja filha, né? Então, as igrejas batistas, quase que todas elas, assim, sempre ensinaram muito essa questão, o resgate de igrejas batistas de tradição reformada, com a pegada à tradição reformada, aliancista ou mesmo milenista, isso tem assim, pouco tempo que o pessoal está começando a resgatar essa tradição, né? Essa herança. Então, o que eu responderia, pastor? É que a gente está esperando esse debate, a gente está esperando essa conversa, só que a gente vai sempre dizer o seguinte: isso vai ser um assunto que a gente vai morrer e esse assunto vai ficar, os nossos filhos vão morrer, esse assunto vai ficar, os nossos netos vão morrer, esse assunto vai ficar, e a gente nunca vai chegar a uma conclusão. Não vai chegar. É uma questão de dúvida. Uma questão de dúvida. No seminário, para a questão da educação teológica, eu acho que é honesto a gente apresentar todas as vertentes. E quando você leu aí, citou o Ari, né, na sua apresentação ali, eu acho que o Ari quis dizer, e ele vai ter tempo para falar isso também nas conversas, nos debates, o que o Ari quis dizer é que supõe-se que Calley, sendo de tradição presbiteriana, tendo o seu pezinho no presbiterianismo, supõe-se que ele tinha, né, um viés aliancista e amilenista. Supõe-se isso. Então, por quê? É de tradição. E aí os presbiterianos têm mais homogeneidade nessa questão do que a gente, do que os batistas, do que os congregacionais, então eles têm um pouco mais, embora eu acredite que dentro do presbiterianismo também tem a gente que pense diferente, acho que é normal, natural que isso aconteça, mas supõe-se que Calley tinha essa posição escatológica, e o Ari já comentou comigo, conversou comigo, que ele inclusive tem textos e artigos que de alguma forma reforçam essa questão. Mas cai naquilo que eu falei. A postura nossa será a postura de falar das vertentes, falar das linhas, né, dizer que provavelmente, né, a posição calleyana era essa, o congregacionalismo se desenvolveu em cima de uma outra tradição escatológica, né, e a gente está aberto. Essa questão não vai ser uma questão que vai nos separar, entendeu? Eu acho que é isso que a gente tem que reforçar diante dessa discussão, que vai também acontecer na questão do calvinismo e arminianismo, naturalmente vai acontecer também. Eu não sei se eu respondo de forma substancial, mas o departamento ainda não sentou para, de forma mais robusta, conversar sobre isso, não sentou para conversar, mas eu creio que isso não é uma surpresa para a gente, o resultado, né? E eu acho que esse ponto a gente vai ter que trabalhar assim, de forma muito
muito honesta nesse sentido, de que existem tradições, vertentes, e a gente vai ter que estar aberto a isso aí. Isso não pode nos dividir, não pode nos separar, né? É isso, pastor. Eu não sei se eu respondi, não sei se eu fui mais me esquivei do que respondi, mas é mais ou menos isso. Respondeu sim, muito obrigado. Tá bom? Mais pastor, alguém? Pastor Carlos e pastor Milton depois aí. Sim. Ô, pastor Luiz, a preocupação aí do pastor Albert, né? Eu acho que ele é pertinente. E sempre quando fala sobre doutrina, e o doutor Calley, e Calley presbiteriano, é verdade. E a gente sabe que Calley foi presbiteriano só enquanto chegou no Brasil. Antes de estar no Brasil, ele era presbiteriano, né? Fundou igrejas presbiterianas aqui, né, em Portugal. Essas igrejas estão lá até hoje. E lá ele é homenageado, né, como o fundador das igrejas presbiterianas, ali em Portugal. Aqui no Brasil, ele veio fundar igrejas soberanas, né, autônomas, com princípios congregacionais. Só que a gente fala de doutrina, nesse aspecto, a gente sempre cita a Calley. E a gente esquece de um fator que, ao meu ver, é preponderante, né, que é a Sarah Calley. O que Calley passou a ser aqui no Brasil tem tudo a ver com a congregacionalista Sarah, inclusive doutrinas, pregações de Calley, né, que muitas das pregações de Calley, quem fazia os sermões era a Sarah. Ela era uma mulher com experiência muito forte, né, nos seus princípios congregacionais. Então, quando se discute doutrina e práticas congregacionais, não pode esquecer de Sarah, né, que eu tenho uma ligeira impressão que de congregacionalismo quem entendia era Sarah. E ela que fez mesmo a cabeça do Calley, mudou a cabeça dele todo, inclusive as práticas teológicas, né, doutrinárias, né, de sistema de governo, né? Então, na verdade, nós somos muito mais Sarah do que Calley, né? Verdade. Então, aí pegando esse gancho, pastor, o senhor pode terminar. Pode ir aí, pastor, você já entendeu o que eu estou querendo, né? Entendi. E pegando esse gancho, é importante dizer o seguinte, pegando esse gancho, qual é a base histórica do congregacionalismo mundial? Não estou falando do congregacionalismo brasileiro. Se Sarah Calley era, de fato, congregacionalista, influenciou Calley na questão do congregacionalismo, sendo Calley de tradição presbiteriana, a grande questão que a gente precisa levantar é que tipo de congregacionalismo Sarah possuía? Qual era a influência dela? Está entendendo? Era a influência, bem provavelmente, a influência do congregacionalista puritano, dos puritanos, dos congregacionalistas históricos, que não tem a ver necessariamente com o congregacionalismo que se desenvolveu aqui no Brasil ao longo de um tempo e que a gente acha que é um congregacionalismo calleyano, como muita gente defende, congregacionalismo brasileiro. Não, a base deles era essa. Então, quando o pastor Rubanildo fala de resgate, as bases do congregacionalismo, ele está falando disso, né? Quando o pastor Ari Queiroz também fala, é nesse sentido. Qual é o lastro histórico de congregacionalismo que nós temos? Né, dos puritanos, dos ingleses, dos americanos, dos congregacionais na história, e que com certeza que influenciaram muito Sarah e de alguma forma influenciaram também Calley por intermédio de Sarah, entendeu? Então, assim, isso a gente precisa considerar, né? E qual era a base doutrinária desse pessoal, dos puritanos, dos congregacionais históricos? Era reformado. O que mudava era a questão do governo de igreja, por representatividade ou por soberania da Assembleia de Membros. É isso que a gente precisa considerar, né? Mas tudo bem, vamos lá. Zé Milton. Ok. Eu gostei do Saraianos. Saraiano. Pastor Carlos é bom nesses negócios. É um neologismo. Saraiano. Saraístas. Saraístas. Saraístas.
Pastor Luiz e demais irmãos, me chamou muita atenção a pergunta aqui e a preocupação do pastor Albert, né? Achei muito interessante, e porque eu acho que ele abre realmente a discussão aqui, que a gente vai ter que fazer ao longo do tempo nesse processo até chegar à Assembleia Geral, quando as igrejas reunidas terão o direito, né, de decidirem acerca da sua posição com respeito aos pontos apresentados nessa minuta ou no texto que o DET, né, já tem, e que será também filtrado, discutido, debatido dentro dos fóruns que vão acontecer. Eu penso assim, que, de certa maneira, não teríamos que nos preocupar tanto com o resultado final, porque eu acredito que o resultado final ele só vai apresentar aquilo que a maioria das igrejas congregacionais pensam, e já estarão bem definidas sobre isso até lá. Ou seja, considerando a soberania da decisão dessas igrejas reunidas em Assembleia Geral, e nós sabemos que, se a gente quisesse construir um documento desse para ser impositivo de cima para baixo, a gente não poderia fazê-lo, né? Isso é totalmente inaceitável, não se pode fazer dentro do sistema congregacional. As igrejas é que, no final, vão decidir isso. Então, assim, eu entendo a preocupação do pastor Iglesias, mas o texto e as sugestões que são dadas pelo departamento não é o texto final, e, logicamente, vai passar por fóruns, e ainda assim, no final, a decisão não deverá nos causar surpresa nenhuma, por causa desse, digamos que, esse processo natural, normal, de que na Assembleia Geral a gente vai ter o funcionamento das igrejas. Tá? É isso mesmo, pastor. É por aí, por esse caminho mesmo. A gente vai ter um longo debate. E como eu falei, eu não sei se agora é o melhor momento para falar, para colocar, né? Nós temos uma agenda, né? E a agenda, ela pressupõe... Juarez aqui. Ela pressupõe uma reunião online com presidentes de associações e secretários, que vai acontecer agora em março. Aí, entre o mês de abril e início do mês de junho, a gente vai conversar na reunião com os presidentes e secretários que a associação, as igrejas vão precisar fazer fóruns e conversar regionalmente entre abril e início de junho. E no dia 20 de junho, a gente vai ter o primeiro Fórum Nacional, que vai ser numa sexta-feira à noite. 20 de junho. Aí depois teremos mais um período de conversas e debates para as igrejas terem, né, ali as associações e regionais, as igrejas, de julho até setembro. Aí, no dia 10 de outubro, nós teremos o segundo Fórum Nacional. Certo? Então, a gente vai ter esses períodos aí, né, para conversações regionais e dois fóruns nacionais para conversas e debates. Entendeu? E que, na verdade, é antecedido por essa reunião com os presidentes da associação. Na verdade, o objetivo é só para a gente mesmo direcionar, orientar e as igrejas conversarem entre si, né? E chegarem ali a um posicionamento e tal. Com essa orientação que a gente vai dar, com essa direção que a gente vai dar, no sentido de qual é o propósito. A gente vai dizer qual é o propósito, entendeu? E aí eles vão conversar sobre artigos, e quando a gente chegar lá na Assembleia Geral em 2026, a gente tem alguma coisa já mastigada, entendeu? Essa é a ideia. Alto pastor, pode fazer a pergunta. Pastor Luiz Felipe. Sim. Esses fóruns regionais acontecerão também online?
Então, aí a gente vai conversar com os presidentes e os secretários para ver como é que eles vão fazer, porque tem realidades de associações em que as igrejas ficam muito distantes uma das outras, né? E não tem como você fazer reunião presencial. Então, a gente vai orientar nesse sentido também, que os regionais pode acontecer também online, dependendo da realidade da associação. Aqui, por exemplo, na associação, por exemplo, as igrejas são mais próximas. Se marcar uma reunião numa sexta-feira ou numa segunda-feira, um dia comum, o pessoal vai, não tem problema. Mas eu sei de realidades de associações que as igrejas são muito distantes, quilômetros e quilômetros de distância, horas e horas de viagem. Então, a gente não vai ter como fazer isso, né? Então, vai ter essa liberdade. Os fóruns regionais também poderão acontecer de forma online. Eu acho que eu não me fiz entender. Vou tentar reformular a minha pergunta. Quando eu falei sobre a modalidade online, é porque eu pensei que alguém do DET iria ser algum tipo de moderador, iria participar da reunião com as regiões, iria fazer, por exemplo, como o irmão está fazendo aqui agora, trazendo esclarecimentos, se colocando à disposição para esclarecer dúvidas. Então, não vai ser assim, vai ser exclusivamente com os pastores da região, não vai ter ninguém do DET envolvido. Isso. A ideia é a gente conversar com os secretários de teologia e educação teológica das regiões e esse secretário ser a voz do DET aí, né? Essa é a ideia. Ele ser uma extensão do DET. Claro que o departamento, ele, em algumas regiões, ele poderá enviar, né, representantes, situações mais pontuais. Mas a gente não vai poder atender a toda a demanda das regiões com conselheiros do departamento, porque a gente não ia conseguir dar conta disso, entendeu? Então, a gente vai contar justamente com os secretários de educação teológica para nos ajudar. Então, essa primeira reunião vai servir exatamente para isso. Tanto o presidente da associação quanto o secretário de educação teológica vai ser o nosso braço aí, digamos assim, né? Vão ser os nossos braços aí na região, entendeu? E aí a gente vai passar uma orientação por escrito também, né? Uma orientação tanto numa reunião, como também por escrito, né? Apenas para dar um norte, para ser uma espécie de roteiro para a conversação. E deixando claro qual é o propósito. É isso que a gente vai deixar claro. E aí vocês conversam, até para que não haja também o tempo todo interferência nossa, né? Para que tenha liberdade de discussão, de discutir. E aí nos fóruns nacionais, aí vai vir essa demanda de pergunta, de tal, que vai ser fórum mesmo, não vai ser exposição, apresentação, não. Vai ser um fórum, discussão, conversa. Região tal, qual o ponto que tem para conversar? A gente pensou nisso aqui, pastor. A gente discutiu isso aqui, a gente entendeu isso. O que o senhor acha? Aí a gente vai ali entrar no debate. Nos fóruns regionais, vocês conversam, anotam e trazem um resultado para os fóruns nacionais, entendeu? Vai ser dessa forma, entendeu? Então, esse momento de discussão e tal vai ser mais no Fórum Nacional, com o departamento presente, né? Ótimo. Mais alguma pergunta? Porque a gente está ali às 9h30, né? Então, o pastor, graças a Deus, pastor Luiz Felipe, foi muito preciso no seu tempo aí, né? Mas a gente também não pode explorar muito, e já está indo aí para 9h30. Então, se alguém tiver mais alguma pergunta, a gente vai abrir, senão a gente vai fazer os agradecimentos, né? E vai orar encerrando, né? E agradecer a Deus por essa oportunidade que Ele nos concede de poder, né, ter esse espaço para esclarecer esses assuntos que são importantes para a nossa denominação. Então, se alguém tem ainda alguma pergunta, pode fazer agora. Se não tiver, a gente vai assim a fazer os agradecimentos, passar também a palavra aí para o pastor Luiz Felipe, para ele poder também agradecer e fazer as considerações finais, e a gente vai orar. Como eu não vi mais nenhuma mão levantada aí, né, então eu acho que por hoje as perguntas, né, foram feitas, e graças a Deus bem
esclarecidas e respondidas aí pelo pastor Luiz Felipe. Né? A gente só tem que agradecer, graças a Deus, a gente teve um número bom aí de participação, chegou até a 36 pessoas aí, então, graças a Deus, a gente está retomando, mas sempre com um pessoal bastante interessado nesses assuntos pertinentes à nossa denominação e pertinente também à questão teológica e doutrinária. Então, a gente só... 41 pessoas. Chegamos a ter 41 pessoas, exatamente. 41, tá vendo? Então... Temos esse pastor, o irmão Ailton, é um penetra que tem na minha igreja aqui, tá? Que pediu para entrar, que é o Manuel Vitor, é seminarista. O Manuel é seminarista da minha igreja, pediu para participar. Mas pode deixar ele aí, que ele fica à vontade, viu? Todo última, se ele quiser participar, é só passar o nome do pastor Milton, que a gente coloca na lista de transmissão. Vai ser maravilhoso tê-lo conosco aí sempre. O Manuel Vitor é um seminarista da nossa igreja, ele viu no meu status, né, que eu divulguei. Aí ele manda um link, pastor, manda um link. Aí eu mandei para ele. Graças a Deus que a gente fez uma programação que a gente entendia que ia ser mais regional, mas graças a Deus, com a ajuda de pastor Milton e dos amados irmãos, a gente está vendo gente chegando aí do Brasil todo. Isso para a gente é maravilhoso também, a gente poder compartilhar disso e agradecer a Deus a todos, agradecer aos participantes, aos pastores, aos líderes, né, presbíteros, diáconos e também membros de igrejas que têm interesse nisso, que participaram. Então, que Deus, assim, possa continuar abençoando. A gente vai passar, assim, para o pastor Luiz Felipe, para ele fazer as considerações finais, e logo depois aí a gente vai pedir ao pastor Milton que ore por todos nós aí, nessa caminhada até a nossa Assembleia Geral. Eu quero agradecer ao convite feito a mim, né, me senti bastante honrado, e espero ter, de alguma forma, contribuído, servido aos irmãos, né? Esse é o meu interesse, minha missão principal, poder ajudar a nossa denominação, servir aos irmãos e à denominação, e estamos aí para conversar, para ampliar essa conversa, caso os irmãos desejem, né, pode pegar o meu número aí com o pastor Zé Milton, pode entrar em contato, eu estou aqui para servir os irmãos. Eu estou vendo que está gravando, então se puderem mandar depois para mim a gravação, viu, pastor irmão Ailton? Porque eu queria muito ter esse material e quem sabe até, não sei se vocês vão divulgar em alguma rede social, poder passar para outras pessoas também, né? As pessoas poderem ver, assistirem essa conversa aqui, esse bate-papo, que eu acho que vai ajudar muitas outras igrejas nacionais também, tá bom? Deus abençoe. Um grande abraço. O Paulo está afiado nisso aí, com certeza ele está gravando aí. Depois ele passa para a gente encaminha aí para todos esse, né? Que é importante a gente ter esse material. Tá ótimo. Vamos orar então, Ailton? Senhor nosso Deus e Pai bendito, glorificamos o teu nome com alegria e gratidão por esta primeira reunião do Papo de Homens nesse ano que está começando, pela vida do pastor Luiz Felipe, que tanto nos abençoou hoje na tratativa desse assunto tão importante, sobre o qual nós deveremos nos debruçar ainda até o final desse ano, e no início do ano que vem, permitindo o Senhor, reunidos em Assembleia Geral, podermos também, a Deus, tomar decisões sobre ele, definindo, a Deus bendito, a nossa posição a respeito daquilo que entendemos, a Deus, ser o que o Senhor quer para nós. A Deus, nós te agradecemos pela vida do irmão Ailton e dessa federação, por essa iniciativa tão boa, abençoadora, edificante para a vida de tantos de nós. A Deus, que o Senhor nos abençoe, a Deus, nesse processo, no decorrer desse ano, que o Espírito Santo do Senhor guie a mente e o coração, a Deus, dos irmãos do nosso Departamento de Educação Teológica, das nossas associações, a Deus, nos fóruns regionais e nacionais, que o Senhor nos prepare para a decisão final em Assembleia, e oramos também pedindo a Deus pelos demais assuntos que serão tratados aqui no Papo de Homens até o mês de novembro, no final desse ano, cada um daqueles que foram convidados e aceitaram, pelos assuntos que serão tratados, que o Senhor, a Deus, permita que nós possamos estar prontos e dispostos a participarmos desses encontros,
e que o Senhor nos guie, que o Senhor nos oriente, que o Senhor nos abençoe. Nós pedimos isso e que nos dê uma boa noite, repouso tranquilo, ó Deus, na dispensação da bênção do Senhor sobre nós, na paz que o Senhor tem para nos dar. Nós pedimos isso com muita gratidão no nosso coração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, amém. Deus Amém. Amém. Obrigado a todos, Deus abençoe. Tchau, aqui. Obrigado, Tchau. pastor Luiz. Muito Depois bom. aí